Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, hoje eu tinha falado para vocês que eu ia começar a falar sobre comparação de fase, né, e como é que essa função é implementada, e para que ela é utilizada, né? E isso vai encerrar as funções de proteção antes da gente começar a falar de cada um dos equipamentos em particular, né? Bom, a comparação de fase, ela é uma proteção que, essencialmente, quando a gente fala só da comparação de fase, ela compara o ângulo de fase entre duas grandezas alternadas. E ela pode ser usada individualmente ou pode ser usada junto com outras funções de proteção, compondo proteções mais sofisticadas. Um exemplo disso é a proteção de impedância, com uma comparação de fase, para você conseguir direcionalidade na proteção de impedância, né, que era uma das zonas de proteção da função de distância que eu falei no ano passado. Ela pode ser uma proteção que verifica o fluxo de potência, por exemplo, num gerador, e associada à função de sobrecorrente, ela pode produzir a sobrecorrente direcional. E a comparação de fase, ela se tornou importante, principalmente devido aos sistemas interligados, quando o fluxo de potência deixa de ser unidirecional, né? E não só isso, em sistemas radiais, composto aí por exemplo, duas linhas de transmissão. Vou dar um exemplo um pouquinho mais para frente, que vocês vão ver isso daí. Então, a depender do tipo de sistema de topologia, é necessário você saber, né, aonde está ocorrendo o curto-circuito para manter o caráter de seletividade da proteção, tá? Então, esse tipo de proteção compara o ângulo de fase entre duas grandezas alternadas, por exemplo, a função de proteção de sobrecorrente direcional que é o lance A7. Esse é um exemplo disso. Estou fazendo um desenho aqui. Pessoal, só um detalhe. Depois da aula passada, eu consegui resgatar a apresentação e deixei no Moodle, tá? Por sorte, essa ferramenta que eu uso, que chama OpenBoard, ela salva cada uma desses slides num diretório temporário, num formato minimamente fácil de mexer. E aí eu consegui resgatar e publiquei lá, tá? Não sei se está tudo que eu coloquei na aula passada, mas boa parte está ali. Bom, então, imaginar aqui que eu tenho um sistema elétrico, o meu sistema elétrico equivalente, e eu estou ligando, por exemplo, esse sistema a, sei lá, uma cidade por meio de duas linhas de transmissão, e depois eu tenho a subestação de distribuição na ponta aqui da linha, né? Então, vamos imaginar que eu faça, que eu seccione a linha por meio de juntores aqui. Então, eu consigo fazer só, né? Consigo, então, eu tenho uma situação como essa daqui. Na ponta aqui, eu tenho uma carga,
né, que pode ser, por exemplo, uma subestação de distribuição alimentada por meio de duas linhas. Né? Então, se eu tiver, vou chamar esses caras aqui de A, B, C e D. Se eu tiver um defeito na linha delimitada pelos disjuntores C e D, e fizer a proteção usando sobrecorrente convencional, né, eu vou ter corrente de curto-circuito fluindo pela linha delimitada pelos disjuntores A e B, e retornando por aqui, né? E eu vou ter corrente de curto-circuito vindo aqui pela própria linha, vou chamar de CC2 aqui. Portanto, nessa condição aqui, né, como é que eu vou discernir o defeito, né, principalmente quando eu estou olhando aí para os... Deixa eu desenhar assim que eu acho que eu prefiro. Para os relés que estão olhando para a esquerda da linha, né, o relé B e o relé D. Eu vou ter esse C2 aqui, aliás, esse C1 aqui, e CC1', vamos chamar de 1' aqui, porque depende do nível de tensão nessa barra e quanto eu vou ter de corrente drenada aqui pela carga. Né? Então, o que acontece? Se fossem todos relés sobre corrente, quer dizer, a rigor, todos eles poderiam perceber esse defeito, né? Quer dizer, o A percebe uma sobrecorrente, o B também percebe, o D percebe e o C percebe uma sobrecorrente. O problema grande seria, né, nessa situação hipotética que eu estou falando, coordenar, né, a atuação desses dois, dos relés que comandam os disjuntores B e D. Né? Esse seria o problema, porque eles estão próximos um do outro, a corrente de carga provavelmente é uma corrente que tem valor baixo, né? Uma corrente de carga que tem valor baixo, o curto-circuito tem um fundamento de tensão, então a corrente CC1 é praticamente igual à corrente CC1', e eu não ia conseguir seletividade para esse defeito aqui se eu usasse função de sobrecorrente convencional. Né? Então, normalmente você usa uma unidade direcional, combinada, nesse caso aqui, com uma unidade de sobrecorrente, né? Porque essa última ela é insuficiente para discriminar o ponto de ocorrência da falta. Essencialmente, isso acontece quando eu tenho linhas em paralelo, mesmo que o sistema, que essas linhas alimentem um sistema radial, né? Quer dizer, não tem a geração do lado de cá, né? Isso vai acontecer certamente em sistemas que são em malha, né, que usam majoritariamente topologias em anel, e aí você vai precisar discernir muito bem aonde aconteceu o defeito para conseguir fazer a proteção adequada. Tá? Então, né, no exemplo dado, uma unidade direcional é normalmente utilizada combinação com uma unidade de sobrecorrente, somente essa última é insuficiente para discriminar a falta. Isso é bastante comum em redes em anel, circuitos em paralelo, ou uma combinação de ambos. Esse é um exemplo aqui. Né? Então, se você fizer a proteção, né, utilizando alguma forma de identificação do sentido que a corrente
circula no momento do defeito, você consegue agir de forma mais seletiva, né? Então, pegando aquela barra do lado direito, né? Vou desenhar aqui um pouquinho mais em detalhe. Eu tenho dois disjuntores aqui. Aí eu vou ter os TCs que fazem a medição da corrente, né? Vou imaginar que eu estou com os TCs, aliás, aqui. E eu tenho, então, vamos colocar uma marca de polaridade nesses TCs. Pode ser essa marca de polaridade aqui virada para a barra. Mesma coisa para o TC da linha de baixo. Com a marca de polaridade aqui também. Ambos eles alimentando os respectivos relés. Então, esse cara aqui vai estar alimentando um relé, esse outro aqui vai estar alimentando outro relé. E aí, se eu medir tensão na barra, por exemplo, né? Então, vou medir tensão nas duas barras. Aliás, na barra, eu posso usar 2 TPs. Na verdade, não se usa pelo custo, mas vamos deixar aqui só. Para não poluir muito o desenho. Alimentando os dois relés, né? Um aqui e um aqui. Então, eu estou medindo a corrente. Eu vou ter a corrente de defeito, que eu chamei de CC1 aqui, e aqui eu vou ter a corrente de defeito ICC1', que é muito próximo da corrente ICC1, a menos a corrente de carga, né? Admitindo que a tensão cai bastante na barra em virtude do defeito, elas são praticamente iguais, né? Aqui é ICC1'. E se eu medir tensão, por exemplo, com a marca de polaridade, eu estou medindo tensão aqui, e corrente injetada, as correntes têm sinal trocado aqui, né? Então, a rigor, se eu fizer uma comparação entre a tensão medida, que eu vou chamar de V, desculpa, gente, e a corrente de defeito, né? Então, fasorialmente, o que vai acontecer? Então, fasorialmente, eu tenho minha tensão de referência, que é a mesma tensão aqui, né, esse V aqui. Eu tenho uma corrente que vai produzir abertura, outra que não. Eu quero que essa aqui produza abertura, né? Então, aqui eu estou no relé D. Vou chamar ele aqui de D. E eu quero B, né? Então, a corrente ICC1', aqui. Vou desenhar do lado. Aqui vai ser a ICC em linha. Aqui vai ser a ICC1. Né? E eu quero que, do ponto de vista do relé, atue só o relé D. E eu preciso discernir adequadamente o relé D do relé B. Então, eu posso criar uma zona de atuação da seguinte maneira. Olha, tudo que tiver à direita dessa linha tracejada, né, se a corrente
em relação à tensão, ficar dentro desse semiplano aqui, existe atuação. Se ficar fora, é não atuação. Tá? Então, aqui atua, e aqui não atua. É só um exemplo aqui, né, a forma de se configurar essa atuação, ou essa zona, né, de proteção, ela depende do estudo de curto-circuito do sistema e da escolha adequada das grandezas VI para você poder observar. Lembrando que o sistema é trifásico, em primeiro lugar, levando também em consideração que quando eu tenho curto-circuito, eu tenho tipicamente redução de tensão na fase em curto-circuito, então eu preciso levar isso em consideração na hora de fazer a escolha das grandezas de interesse, né? Mas é possível fazer então a proteção direcional olhando para a interação entre duas grandezas. Isso aqui é um exemplo de proteção de sobrecorrente, né? Mas a proteção direcional ela pode ser usada para proteger outros equipamentos, como, por exemplo, proteger geradores e motores quando você olha para o fluxo de potência. Então, a função de comparação de ângulo também pode ser utilizada para discriminar a direção do fluxo de potência ativa em geradores e motores, que é a função ANSI 32. Aqui eu estou olhando só para qual é o sentido do fluxo, né? Então, em motores, é que o fluxo fosse entra energia elétrica, sai energia mecânica, no caso, o gerador entra energia mecânica, sai energia elétrica. Alguns geradores podem operar motorizados, se você tem, por exemplo, usinas, né, reversíveis. Nem sempre eles têm essa disponibilidade, inclusive tem aspectos construtivos que devem ser levados em consideração quando você constrói geradores para operar na forma reversível. No caso do motor, não. Né? Você sempre está injetando potência elétrica, esperando ter potência mecânica. Então é razoável ficar observando o fluxo de potência, caso você tenha alguma reversão, para proteger a máquina de algum impacto mecânico decorrente desse tipo de funcionamento. Bom, a proteção sobre corrente direcional é a mais conhecida, então vou falar um pouco sobre ela. E vou falar também questões aqui de polarização, etc., que envolvem aí um pouco mais a fundo a configuração dessa função. Então, a proteção sobre corrente direcional foi desenvolvida inicialmente na forma eletromecânica, no final do século XIX, início do século XX, para mitigar a deficiência de seletividade da proteção sobre corrente em sistemas em malha ou em sistemas em paralelo. Um exemplo que é exatamente o exemplo que eu dei, tá? Os sistemas começaram a se interligar já no final do século XIX, né? E nós meio capitaneou isso daí, porque o responsável pelo setor elétrico no estado, ele sempre teve essa visão de economia de escala e fornecimento de energia a maior parte do dia, né? Tentar fornecer energia 24 horas do dia, 7 dias da semana e tornar a sociedade dependente dessa forma. Então, assim, ele começou a interligar as usinas e ele sabia que isso tinha muito mais um caráter de manutenção e disponibilidade do que qualquer outra coisa. Então, as soluções técnicas para que fosse possível fazer essa interligação surgiram mais ou menos a reboque
dessa ideia que originalmente era uma ideia muito mais econômica, né, assim, do que efetivamente técnica. Tá? Inclusive, foi ele que deu o nome de subestação, porque quando ele começou a interligar os sistemas e a geração saiu de dentro das cidades, as usinas de geração, estações de geração dentro das cidades, essas estações de geração, nas stations, começaram a receber eletricidade por meio de linhas de transmissão de usinas que estavam mais próximas dos centros produtores de eletricidade. Então ele começou a chamar de substations, né? Deixaram de ser estações de geração e passaram a ser estações conversoras ou subestações. Então, eu estou naquele desenho, deixa eu pegar o desenho do slide anterior para não ficar repetindo aqui. Se eu tiver um sistema multimalha, aliás, com eles em paralelo desse jeito aqui, né? Na hora que eu tenho um defeito na linha CD ou na linha AB, acontece aquilo que a gente já discutiu, né? E aí eu não posso fazer a proteção usando funções de sobrecorrente convencionais, como a gente viu, né? O que precisa ser feito aqui é proteger o sistema usando função de sobrecorrente direcional. E nesse caso especificamente, eu não preciso instalar a proteção sobrecorrente direcional em todos os IEDs aqui não, em todos os relés aqui não. Quer dizer, o defeito, né, sempre vai acontecer da fonte em direção à carga. Então, sempre que eu tiver um defeito na linha B ou na linha CD, o fluxo sempre vai ser do sistema elétrico em direção à linha AB ou em direção à linha CD. Né? Quer dizer, se eu tiver um curto aqui no F1 ou no F2, né, se for aqui, vamos chamar isso aqui de F2 ou aqui o F1, o fluxo de corrente sempre vai vir aqui desse sentido, né? Então, corrente de curto-circuito sempre vir por aqui. Agora, nos relés B e D, aí sim eu preciso tomar um certo cuidado. Quer dizer, eu posso implementar a função 50-51, a função de sobrecorrente convencional, nos relés aqui que estão associados ao disjuntor A e ao disjuntor C no desenho aqui. Então pode ser a função 50-51. Agora, nos relés que fazem a proteção e atuam sobre os disjuntores B e D, aí eu preciso instalar um relé que consiga fazer a comparação direcional na questão que eu já falei. Então, eu vou instalar aqui um relé que tenha a função 67, o 67 de neutro, depois eu vou explicar o que é isso aqui, e a mesma coisa aqui, 67, 67 de neutro. Para os defeitos aqui na carga, aí sim eu posso de novo colocar, se houver, né, aqui um disjuntor e a disponibilidade de colocar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui também vai ter um 50-51 que resolve o meu problema. Tá? Então o que eu quero dizer com isso, né, que a gente já falou, que é usando somente 50-51 eu não consigo seletividade, né, utilizando. Então eu não preciso da função sobrecorrente direcional nos
relés que estão associados aos disjuntores A e C, mas eu preciso nos relés que estão associados aos disjuntores B e D, caso contrário, eu vou atuar de forma não seletiva, desligando uma porção maior. Lembrando sempre que, na hora que eu faço a proteção de sobrecorrente direcional, eu vou estar enxergando, no caso do relé que está associado ao disjuntor B, eu vou estar enxergando para defeitos que acontecem nesse sentido, e o mesmo vale para o relé que está associado ao disjuntor D. Ou seja, eu tenho o relé C como retaguarda do B, o A como retaguarda do D, né? Eu poderia ter o D como retaguarda aqui do A, mas aí já começa a ficar ruim a situação, tá? Mas o que você faz é isso. Então, nesse caso especificamente, relés 7N associados aí aos disjuntores B e D, relé A prover retaguarda para relé D, e o relé C prover para o relé B. Tá? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de linhas paralelas. Tem um exemplo parecido também com um sistema em malha. Deixa eu fazer o desenho aqui. Posso passar a página aqui, pessoal? Pode sim, professor. Pode, professor. Ok. Vamos circuitos em malha. Ô, professor Giovanni, então, geralmente, a proteção 50-51 ela se torna um backup da proteção 67. É isso? Nesse exemplo aqui, sim. Né? Nesse Uhum. exemplo aqui, não é muito comum esse tipo de... É um exemplo ruim de ser dado, né? Esse aqui, convenhamos nós aqui, né? Uhum. O que você vai fazer? Uma linha de circuito duplo ligando o sistema interligado à carga sem abrir esse daqui, né? Quer dizer o seguinte, exemplo ruim, porque você não vai fazer uma ligação só uma barra, duas linhas, outra barra e a carga, tá? Você vai abrir o sistema aqui dentro, aí você vai ter que mudar o esquema de proteção. Vai ser o exemplo que eu vou dar agora. Aí não dá, aí nem cabe a 50-51 nesse exemplo. Uhum. Tá? Mas nesse caso aqui, desse exemplo, que não é um exemplo muito bom, digamos assim, aí daria para fazer 50-51 com a backup da 6767N. O ajuste da 6767N é muito parecido. Quer dizer, você faz o ajuste da função sobrecorrente e bloqueia a atuação da sobrecorrente se não for na direção que você quer. Entendeu? Então, fazer o ajuste não é complicado. Depois eu vou dar um exemplo até o final da aula de como se faz o ajuste da função, o ajuste da sobrecorrente num sistema em malha que você tem que ter direcionalidade. Depois eu mostro como é que se faz esse ajuste. Mas seria isso mesmo, tá? Seria as coisas que eu tenho como backup da 6767N. Uhum. Tá. Ok? Perfeito, professor. Obrigado. Mas concordo que não é o melhor exemplo. Eu prefiro fazer esse próximo aqui. Então, nos circuitos em malha, aí fica mais evidente aí o uso dessa função. Então, circuito em malha, imaginar que eu tenha 3 barras aqui. Em cada barra eu tenho geração e carga. E um fluxo que varia ao longo do dia em função da capacidade de geração e também do consumo, tá? Então, tem geração aqui, aqui, também aqui. Vou ter carga também nos 3.
Você não precisa ter geração no último, né, para ter que usar proteção sobrecorrente. Numa das bases, por exemplo, para ter proteção sobrecorrente. Se você pensar num sistema de atendimento à distribuição, o que você tem é uma barra aqui da distribuição que normalmente não tem geração. Né? Tudo bem, não estou falando dos modernos sistemas que hoje prevêem já a instalação de GD e tudo, né? Isso vai acontecer naturalmente, você vai ter uma parcela da energia sendo gerada dentro da própria distribuidora, né? Mas, por enquanto, não estou falando disso. Por enquanto, nós não vamos imaginar um sistema interligado aqui. Eu tenho o meu sistema aqui. Se eu tiver um defeito, por exemplo, na linha aqui de cima, uma falta aqui, por exemplo, né? Aí eu vou ter uma circulação de corrente, obviamente, vou ter uma corrente vindo daqui, uma corrente vindo daqui, e aí eu posso ter uma circulação de corrente, a depender da configuração desse sistema, pode vir uma parcela por aqui, uma parcela por aqui, aí isso aqui depende muito da configuração do sistema, né? Estou imaginando que eu tenho uma fonte forte aqui, então eu viria mais ou menos dessa maneira aqui, né? Então aí você percebe que tem nos aqui, né, olhando para os disjuntores aqui, que eu tenho corrente circulando de forma diferente se eu tiver curto-circuitos em pontos diferentes. Né? Por exemplo, se eu tiver um curto F1 aqui, vai se comportar mais ou menos dessa maneira. Mas se eu tiver um curto F2 aqui, essa corrente vai mudar de direção, por exemplo. Né? Se eu tiver um curto em F3 aqui, é a mesma coisa. Né? Essa corrente aqui vai mudar de direção. Então, nesse caso, fica evidente a necessidade de outro tipo de função de proteção que seja seletiva. Não tem como fazer isso aqui com a produção de sobrecorrente convencional. Tá? Nesse caso, fica evidente a necessidade de outro tipo de proteção, não a ANSI 50/51, linhas de transmissão de alta e extra alta tensão, tipicamente se usa a proteção de distância, a proteção primária, e a proteção de sobrecorrente direcional como retaguarda local. Atua mais lentamente que a função de proteção de distância, né? Mas ela é utilizada como retaguarda local. É difícil você ajustar a proteção de sobrecorrente direcional em sistemas em malha, né? Se você imaginar que, por exemplo, esse relé, vou pintar aqui, vai que é melhor. Isso aqui, que eu vou pintar de verdinho aqui, eu preciso coordenar com esse carinha aqui que eu vou pintar de azul, que eu preciso coordenar com esse cara aqui que eu vou pintar de vermelho, né? E aí a volta vale a mesma coisa. Então, a coordenação, só que esse aqui você coordena de novo com esse, né? Quer dizer, como é que você faz a coordenação?
Existe uma regra meio empírica de se fazer a coordenação partindo da geração que tem a maior potência de curto, porque o fluxo de potência vem dali para qualquer defeito na rede. Mas, às vezes, em sistemas interligados, isso não fica, essa diferença em termos de fluxo de potência não fica tão clara assim. Só, quanto mais você tem o sistema malhado, pior é. É por isso que a função de sobrecorrente direcional como retaguarda local atua mais lentamente que a produção de distância, porque ela é um pouco menos seletiva. Tá? Depois a gente vai discutir um pouco mais a respeito disso. Como eu estou falando ainda das funções de proteção, não estou falando explicitamente da proteção de linhas de transmissão, ainda vou voltar mais para frente nesse assunto aqui. Tudo bem, pessoal? Posso passar aqui a página? Pode sim, professor. Perfeito. Pode, professor. Vou falar do princípio de funcionamento da proteção de sobrecorrente direcional. Vou falar, a priori, a questão da função de sobrecorrente direcional implementada na tecnologia eletromecânica, porque a solução na tecnologia digital é reproduzir o que é feito na eletromecânica. A eletromecânica fica um pouco mais claro por que se foi feito desse jeito aqui, tá? Então, vou fazer um desenho bastante simplificado aqui de um relé de disco. Vamos imaginar que eu tenha o disco aqui, eu estou fazendo um corte nele, ele está preso no eixo. Tá? Então aqui eu tenho um mancal. Eu não vou dizer isso aqui, né? Deixa assim. Eu tenho uma mola presa nesse eixo aqui, né, que vai manter o meu disco no lugar. E o Galileu Ferraris, muitos anos atrás, um pouquinho antes do Tesla, uns 3 ou 4 anos antes, descobriu que se você produzisse dois fluxos defasados no tempo e ou no espaço, e fizesse esses dois fluxos incidirem em um material ferromagnético, você conseguia produzir torque nesse material. Tá? É por isso que o medidor de energia elétrica é chamado medidor Ferraris. Tá? Ele que descobriu isso um pouquinho antes do Tesla. O Tesla profissionou o motor elétrico, né? Ele percebeu como ele podia fazer para retirar a maior parcela de potência possível desse arranjo, e ele aprendeu também, né? Na verdade, ele fez o campo girante, né? Que é o que faz aí os motores de indução funcionarem. Mas o princípio, né, dessa conversão de defasagem de fluxo em movimento foi descoberto um pouquinho antes pelo Galileu Ferraris. Então, imagina que eu tenha um arranjo onde eu tenho um disco, eu posso ter esse disco inserido dentro de um núcleo de material ferromagnético onde eu enrolo bobinas, né? Aí eu vou ter uma bobina percorrida por uma corrente, que agora, por enquanto, eu vou chamar de corrente de operação. Né? Esse é o meu IOP aqui. Eu vou escrever isso aqui fasorialmente. Né? Se eu estou falando de torque na bobina, desculpa, torque no disco, o torque é proporcional, então, a essa ao valor eficaz da corrente, né? Então, vou chamar de fasor ou colocar diretamente que o valor eficaz não mudar nada. Tá? Bom, então imaginar que eu tenho aqui uma resistência ajustável e eu aplico nos terminais dessa outra bobina aqui uma grandeza que eu vou chamar de vermelho aqui para ficar igual de operação, que eu vou chamar de VPOL. Tá? Então, a grandeza de operação, que é a corrente, uma grandeza de polarização, que é a tensão, mas quem produz fluxo, na verdade, é a corrente de
a corrente que circula a bobina, que eu vou chamar de I de polarização aqui. Né? Só que aí você consegue mudar essa corrente de polarização simplesmente mudando o ajuste dessa resistência. E aí essas duas correntes circulando por essas duas bobinas, não, isso aqui não é um transformador, tá? São duas bobinas independentes, elas produzem um fluxo, dois fluxos magnéticos, ou duas densidades, vou até chamar de densidade de fluxo. Eu tenho uma densidade de fluxo nesse sentido aqui, uma densidade de fluxo nesse sentido aqui. Essas densidades de fluxo estão defasadas no tempo, depende de tensões de correntes que são defasadas no tempo, e aí elas produzem, a interação entre elas, na verdade, né, vou chamar de densidade de fluxo aqui de operação e densidade de fluxo de polarização, vão produzir um torque nesse disco, nesse aqui é o meu disco, e se você colocar um contato fixo preso a esse disco, na verdade, um contato preso ao disco que vai solidário a ele, que vai girar à medida que o disco gira, contato aqui. Você consegue fazer uma proteção simplesmente pela interação dessas duas densidades de fluxo, tá? Esse é o meu contato móvel. Tudo bem? Então a gente está chamando de IOP a grandeza de operação e VPOL a grandeza de polarização. Tá? Então IOP é a grandeza de operação. E o VPOL é a grandeza de polarização. E aí, da interação entre essas duas grandezas, eu consigo, então, produzir movimento de rotação ou torque nesse disco. Né? Então, eu posso ter um torque, por exemplo, no sentido do eixo aqui, né? Vou chamar de tal. Como é que eu faço para determinar qual o valor desse torque aqui? Eu preciso simplesmente descrever os dois fluxos, né? Esses fluxos são proporcionais à corrente, e a interação desses dois fluxos, dada pela equação de Lorentz, vai produzir uma força magnética. E essa força magnética, quando aplicada sobre uma superfície que está associada a um eixo, certamente produz torque. Tá? Então, eu posso relacionar essas duas grandezas, né, a corrente de operação e a corrente de polarização, com as respectivas densidades de fluxo. E eu vou tratar, por enquanto, disso aqui com módulo, tá? Porque eu não defini as questões aí das direções, assim, que eixo está o disco e etc. Tá? Então, por enquanto, estou interessado só no módulo, isso aqui vai ser igual ao B de operação de pico vezes cosseno de ômega t mais θ, admitindo aqui que a referência aqui é igual a zero, ele está defasado de θ graus em relação à referência, e isso aqui vai ser proporcional a um K1 vezes o fluxo de operação. Tá? Vou falar em termos de fluxo, se eu falo em termos de fluxo, eu consigo relacionar isso aqui mais facilmente depois com corrente, tá? Ou com tensão. Bom, o mesmo vale para a grandeza de polarização, então eu vou ter lá que o módulo da densidade de fluxo de polarização vai ser igual
ao valor de pico da grandeza de polarização, na densidade de fluxo, vezes o cosseno de ômega t. Mais, aliás, vamos fazer menos alfa, vai ficar mais fácil depois o desenho do diagrama fasorial. E aqui é a mesma coisa, né? Então, isso aqui é proporcional a um K2 vezes o fluxo de polarização. Né? Esse K2 aqui, na verdade, é para compatibilizar o quanto de densidade de fluxo vai produzir torque, porque isso depende da posição das bobinas, do disco, da distância da bobina para o disco, do material que constitui esse disco, e por aí vai. Né? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, só quero chegar na equação de torque, que relaciona essas duas grandezas com as grandezas de polarização que as produzem, né? E também com relação ao ângulo entre elas, para a gente descobrir a questão da direcionalidade, quer dizer, como é que eu consigo produzir torque num sentido e não em outro, e quando é que esse torque vai ser máximo. Tá? Então, se eu fizer o diagrama fasorial dessas duas grandezas, considerando a corrente que produz os fluxos, né? Então, fazendo o diagrama fasorial, porque eu vou adotar como referência a grandeza de polarização, vou fazer de azul aqui, isso aqui é minha referência. Agora eu não estou descrevendo esses campos aqui geometricamente, isso aqui é uma descrição temporal, estou fazendo um diagrama fasorial, ok? Aí eu tenho a tensão de polarização, que eu estou adotando como uma referência para a minha análise. Esse aqui é o meu VPOL. Tá? A grandeza de operação, a corrente de operação, ela está a um ângulo mais θ da minha grandeza de polarização. Então, isso aqui é corrente de operação. Tem amplitude IOP e fase θ. E aquela resistência me fornece uma corrente de polarização atrasada em relação à grandeza de polarização, e esse atraso não é 90 graus, porque se fosse uma bobina ideal, o atraso seria de 90. Mas pelo fato de eu conseguir colocar aquela resistência variável, eu consigo fazer, então, uma grandeza, uma corrente de polarização que produz aquela densidade de fluxo de polarização atrasada aqui de de alfa, né? Ou seja, menos alfa o fasor da grandeza da corrente de polarização que produz aquela densidade de fluxo. Então, fasor de polarização tem amplitude e pol, e fase menos alfa. Bom, então, o que eu tinha falado para vocês? Que o princípio de operação era a relação, era o torque que aparece, né, a partir da interação de duas densidades de fluxo, produzidas, portanto, por duas correntes, porque é a corrente que produz fluxo, embora o fluxo produza a força eletromotriz induzida. Né? Estou só fazendo um resumo aqui. O princípio de funcionamento do relé direcional eletromecânico consiste no torque eletromecânico
produzido pela interação entre duas densidades de fluxo, de operação, de polarização, que são geradas por duas grandezas elétricas. Eu chamo genericamente aqui grandeza de operação, normalmente a corrente, e grandeza de polarização, normalmente a tensão. Obviamente, nos relés digitais, você pode fazer qualquer conjunto, né, qualquer par de grandezas para fazer um relé direcional. Né? Agora, um relé direcional que faça sentido para proteger algum certo equipamento, aí sim você precisa escolher adequadamente essas grandezas. Bom, e aí eu consigo então escrever a equação de torque. Né? Então, posso passar, gente? Próximo slide. Estão me ouvindo ainda? Sim, professor, pode passar. Muito bom. Então, nesse caso, o torque no disco vai ser dado pela seguinte equação. Então, eu vou ter ali que aquele torque que aparece no sentido do eixo do disco vai ser um K3 que multiplica o fluxo de operação, o fluxo de polarização e o seno de θ menos alfa, porque o torque ele vem da equação de Lorentz, né? Lembrando disso daí. Eu sei que eletromagnetismo é sempre o vilão aí dos engenheiros elétricos, mas isso aqui vem da equação de Lorentz, que me diz que dF é dQ vezes E mais V vetor B. Então, se a gente chamar isso aqui, se a gente admitir que o campo elétrico ele é irrelevante para a gente, né? Admitir que ele é zero, não vai ser zero porque você tem carga ali dentro, né? Mas ele não vai produzir nenhum torque que seja relevante para a gente aqui. Então, admitir que isso aqui é zero. Isso aqui é dl dt, né? Velocidade de variação do espaço no tempo. Aí a gente faz aquilo que os matemáticos odeiam, que é mudar as derivadas aqui, dl dt. Aí a gente pega esse dq e esse dt e chama de corrente I de t, sobra dl vetor b. Né? Então, o df vai ficar igual a AI de t vezes dl vetor b, e esse aqui pode ser o b de polarização, e aqui pode ser a corrente de operação. Tá? Aí, se você faz o produto disso pelo braço do disco, você tem o torque. Isso aqui é força, né? Elemento diferencial de força. Aí, se você quiser o torque, você precisa multiplicar pelo braço. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui vai aparecer o seno. Ó, tá? O seno vem daqui. Tá? Isso aqui é proporcional à corrente de operação. Isso aqui é proporcional ao fluxo ou à densidade de fluxo e polarização. Bom, e é isso que interessa para a gente, porque é esse ângulo aqui que vai garantir que eu consiga uma certa seletividade. Né? Quer dizer, quando é que o torque vai ser máximo? Quando a defasagem entre o fluxo de operação
ou entre a corrente de operação e a corrente de polarização for de 90 graus. Né? Então, isso ocorre em situações bastante definidas naquele arranjo que eu mostrei para vocês. Eu vou voltar aqui no arranjo. Quer dizer, se eu mudar essa resistência elétrica, eu consigo mudar esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, e, portanto, eu consigo mudar qual que vai ser o torque máximo, porque o torque máximo depende do ângulo alfa e do ângulo θ. Né? E aí eu consigo, então, ajustar minha função direcional, que a grande vantagem dessa função é conseguir ajustar e conseguir ser seletivo. Então, o torque será máximo quando a defasagem entre os fluxos que aqui estão representados pela corrente de operação e a corrente de polarização, e aqui eu estou falando de defasagem temporal, for de 90 graus. Isso ocorre, e aí aparece agora a grandeza que a gente tipicamente ajusta, que é o ângulo, né, do torque máximo. É por isso que eu fiz isso daqui, porque inclusive, né, eu não quero ficar trabalhando com seno, porque o seno é função ímpar, então ele pode assumir um torque negativo, que para mim não interessa, tá? Então vou transformar isso num cosseno, e para isso eu vou usar como referência o ângulo de torque máximo, que é o ângulo de 90 graus. Tá? Então isso ocorre quando a grandeza de operação estiver adiantado de um ângulo tal em relação à grandeza de polarização. E aí eu posso redesenhar o diagrama fasorial. Posso passar, gente? Então, eu tenho o diagrama fasorial, onde eu vou ter ali, de novo, a referência, a tensão de polarização, mas não é a tensão que produz diretamente o fluxo, né? Embora seja a grandeza que dá origem à corrente, é a corrente que produz o fluxo. Aqui eu tenho o meu V de polarização.
atrasado de um ângulo alfa, eu tenho a corrente de polarização. E aí, se eu quiser torque máximo, ele vai acontecer quando tiver um ângulo tal da corrente de polarização, de modo que tal menos alfa dá 90 graus. Né? Então, de vermelho. Isso aqui é a minha grandeza de operação. Aqui é a grandeza é a corrente de polarização, que a grandeza de fato é o Vpol. Esse aqui vai ser o ângulo tal. O fluxo de operação está nesse sentido, né? Esse em termos de fluxo. E o fluxo de polarização está nesse sentido. Então, isso aqui é o fluxo de operação, que é o fluxo de polarização. E nesse caso, a equação de torque pode ser reescrita em função simplificação aqui. Tal menos alfa igual a 90 graus. Né? Então, é isso que eu tenho o torque máximo. E aí eu posso reescrever aquela equação de torque. A equação de torque vai ficar a seguinte: torque vai ser igual ao K3 vezes o fluxo de operação, fluxo de polarização, vezes o seno, e aí eu vou substituir o alfa, o menos alfa, na verdade, por 90 menos θ, então vai ficar θ, desculpa, 90 menos tal, vai ficar θ mais 90 menos tal. E aí eu posso substituir esse seno pelo cosseno, porque aparece o 90 aqui, né? E eu consigo relacionar os dois diretamente. Isso aqui vai ficar igual ao K3 vezes o fluxo de operação, vezes o fluxo de polarização, vezes o cosseno de θ menos tal. E aí eu consigo escrever a equação de torque em função do cosseno, que é uma função par, ou seja, independente do valor do θ e do tal, eu tenho um torque positivo. Tá? Claro, obviamente entre 0 e 180 graus, né? É isso que eu quero dizer. E o tal aqui é considerado, é chamado de ângulo de torque máximo. Né? Professor, Oi. uma pergunta. Aí onde tem θ menos alfa, se eu supor que θ seja 70 graus e alfa 30, se eu faço a diferença ou a resta, não seria θ mais alfa aqui? Onde Esse, tem o alfa 30 graus? esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Sim. Então é até menos alfa, né?
Soma os dois ângulos, quanto dá? Θ menos alfa. Se o θ for 90, o alfa tem que ser 20, né? Tem que ser menos Sim. 20 o alfa. Então, 70 menos 20 dá 90. Ah, entendi. Entendeu? Obrigado. Sim. Então, está chamado ângulo de torque máximo e ele é ajustável. E é por isso que eu mostrei para vocês o relé eletromecânico, porque você consegue ajustar o ângulo de torque máximo mudando a resistência da bobina de polarização. Se eu mudar o R aqui, eu consigo ajustar o ângulo de torque máximo, porque eu mudo a fase da corrente de polarização. Obviamente, quanto maior o R, menor a corrente de polarização, né? Quer dizer, existe um limite para isso, para você conseguir torque. Porque o torque não é só dependente do ângulo entre duas grandezas, ele depende também da magnitude dessas duas grandezas, né? Mas você consegue projetar adequadamente essa bobina de modo que uma variação no R produz a variação de ângulo que você quer para obter o torque máximo com o ângulo que você projetou. Tá? E por que você precisa desse ângulo de torque máximo? Porque os curtos-circuitos, na verdade, eles produzem correntes que se defasem em relação às tensões. Então, se você usar tensão como grandeza de polarização, você precisa saber aonde está a corrente e como é que você vai comparar essa corrente com a grandeza de polarização para saber se o curto-circuito aconteceu na frente ou atrás da posição de instalação do TC, quer dizer, se faz parte ou não faz parte da sua zona primária de proteção. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei, o que significa isso? Então, deixa eu desenhar aqui. Na prática, é como se eu tivesse o seguinte: eu tenho a grandeza de polarização, que eu vou chamar de V, que é desde o começo ali, eu chamei de pol, mas não vou chamar de pol, né? V pol, minha grandeza de polarização. Eu giro o ângulo tal dessa grandeza de polarização. Vou imaginar que o ângulo tal escolhido é esse. É isso que eu conheço. Tá? Aí eu tenho como traçar uma reta aqui. De modo que a região de atuação se encontra daqui para cima. Essa é a minha região de atuação. Essa aqui é a minha região de não atuação. Professor, Oi. uma pergunta rápida. Na região de atuação, ele não atua, o torque seria, o ângulo seria maior que 90 graus, isso produz torque negativo, é isso? Da região de não atuação, ele giraria para o outro lado, na não atuação, do lado de cá, né? Você está falando. Isso, é. Esse lado Aí o aqui. torque, então, o No torque disco, no disco, o que ele vai fazer? Ele vai virar para o lado onde está travado o disco, entendeu? Então, o disco é isso. curso, exatamente. Ele vai girar para o lado que está travado. Exatamente Entendi. isso. Tá? Tá Agora, bom. é que ele vai girar mais rápido se ele estiver próximo ao toque máximo. Né? Então, o que você faz? Você ajusta esse ângulo de modo que para a corrente de curto-circuito que você pretende detectar, ele gira rápido. É desse jeito que você faz. Uhum, Tudo bem? entendi. Toque máximo nessa condição. Tá? Tá bom, obrigado. A região de não atuação é a região de bloqueio. Eu chamo de não atuação porque no relé digital, que o que você está fazendo é uma conta, né? Então a implementação da tecnologia digital é um pouquinho diferente. Então eu vou falar, já que a gente começou a falar sobre isso, deixa eu falar da implantação da tecnologia digital.
Obviamente, os relés digitais usam o mesmo princípio dos relés eletromecânicos. Uma comparação entre duas grandezas, uma grandeza chamada grandeza de operação e uma grandeza chamada grandeza de polarização, e o ajuste do ângulo tal é um cálculo elétrico que você faz. Essencialmente isso, tá? Então, é um cálculo fasorial que você faz. Os relés digitais usam o mesmo princípio dos relés eletromecânicos, sendo que a implementação é realizada por firmware, através de uma equação, essa daqui. Então, o que o relé faz? Ele calcula a parte real na multiplicação do complexo conjugado da corrente vezes, da corrente de operação vezes a corrente de polarização defasada do ângulo tal. Isso aqui, se for maior do que zero, é a região de atuação, tá? Então, você pode considerar a grandeza de polarização como fase nula, porque é a referência, tá? Na verdade, pouco importa a fase da grandeza, até porque se você usa um método baseado na transformada discreta de Fourier com janela móvel, porque, obviamente, os sinais eles avançam no tempo, o que você vai ter, na verdade, é uma relação de fase entre a grandeza de polarização e a grandeza de operação, que é dada por essa expressão matemática daí. Quando você multiplica por 1 com fase tal, o que você está fazendo é olhando, né, o quanto a grandeza de operação, qual é a projeção da grandeza de operação nesse ângulo tal. E se essa projeção for maior do que zero, está do lado direito. Né? Se a gente voltar aqui nesse desenho, né, quer dizer, a minha grandeza de operação, se ela tiver projetada em cima desse ângulo tal do lado de cá, né, desse lado aqui, eu estou na região de atuação. Então, não importa onde está a minha grandeza, sempre que eu fizer a projeção dela em cima desse eixo, do lado direito, para cá desse eixo, eu estou na região de atuação. Se der negativo, eu estou nessa região. Né? Quer dizer, então, se eu tiver uma grandeza, só um exemplo aqui, tá, gente? Tenha a grandeza de operação aqui, né? A projeção dela no eixo está aqui, ó. Então, essa aqui é a projeção. Essa projeção aqui é maior do que zero. Se eu deslocar o Vpol para cá e comparar, ela vai ser maior do que zero, então aquela conta vai dar uma parte real maior que zero. Tá? Essencialmente, eu estou fazendo um cálculo de projeção aqui, que representa aquele desenho que eu fiz ali para vocês, que na verdade vem da equação de torque do disco, quando eu tenho duas grandezas atuando e produzindo torque nesse disco. Qual que é o problema da implementação digital? Alguém enxerga um problema nessa implementação aqui? Bom, gente, virtualmente você pode fazer qualquer par de grandezas para operação e polarização. No entanto, você fala assim, poxa, se eu vou olhar, por exemplo, para a sobrecorrente na fase A, por que eu não olho para a tensão na fase A? Né? Eu fazer isso. E aí você sabe que se for um circuito majoritariamente indutivo, a corrente na fase A está virada de 70, 80, às vezes um pouco mais, graus em relação à tensão na fase A. E aí simplesmente você escolhe um tal, né, de modo que você consiga identificar os defeitos
que estão, né, no elemento protegido em função dessa relação de ângulo que existe entre o VAN e o IA, por exemplo. Acontece que no curto fase terra, no curto fase A terra, por exemplo, a tensão na fase A pode ficar muito próxima de zero, né? Então, embora você tenha virtualmente a possibilidade de fazer qualquer associação entre duas grandezas para fazer a proteção, você tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer a escolha da grandeza de polarização, de modo que ela exista na hora que você está fazendo o cálculo, né, na hora que você está que o relé está fazendo o cálculo da função direcional. Porque se a grandeza de polarização não existir, ou ela for muito pequena, você perde seletividade, ou você não tem confiabilidade na sua função de proteção. Então, você não faz, tipicamente, a grandeza de polarização ser a mesma grandeza da fase em falta, ou você toma outro tipo de rumo na proteção, que é, por exemplo, usar memória de tensão. Isso se faz. E não é uma coisa tão ruim assim de se fazer, por quê? Porque no circuito interligado, por exemplo, né, você pode ter uma mudança drástica na amplitude da tensão numa fase faltosa, mas as fases sãs não mudam a fase. Então, quer dizer, você pode sintetizar a fase faltosa ou utilizar um dado armazenado em memória dessa fase faltosa sem errar muito a fase dela. Você não vai errar ângulo por causa disso. Só errar amplitude. Mas você não usa a amplitude para fazer a proteção, a amplitude da grandeza de polarização. Né? Você usa a grandeza de polarização só para saber o ângulo. Quem vai efetivamente, na condição de sobrecorrente, quem vai atuar efetivamente é a corrente de operação. Tá? Então você pode usar memória e não vai errar muito usando memória de tensão. A implementação de firmware é possível utilizar condições adicionais para tornar a proteção mais confiável, precisa. Por exemplo, para faltas próximas ao ponto de instalação relé, que podem produzir colapso da tensão, pode-se utilizar memória de tensão antes da ocorrência da falta. Vamos utilizar um sinal degradado. Quer dizer, se você for, quando você vai fazer a proteção direcional ou sobre corrente direcional com relés eletromecânicos, normalmente você não usa a tensão da fase faltosa como grandeza de polarização. O que eu quero dizer com essa frase é que na implementação via software, via firmware ou software, né? O software é o firmware do relé. O firmware é o software do relé, na verdade. Você poderia usar a grandeza da fase faltosa para fazer polarização, tá? Mas você tem que ter consciência de que vai haver colapso em algumas situações, e aí você precisa usar a memória. A memória, do ponto de vista do cálculo elétrico, não é ruim, né? Como eu falei para vocês, a fase da tensão não muda muito, ela vai para zero próximo disso, mas a fase não muda muito. Agora, você tem que tomar cuidado em como armazenar isso daí. Né? Então, se você vai armazenar, por exemplo, a tensão contando o número de ciclos antes do instante de ocorrência, você precisa saber exatamente quantos ciclos, mesmo que seja um número fracionário de ciclos, para corrigir adequadamente a fase dessa tensão, porque quando você faz a transformada discreta de Fourier, e você posiciona uma janela deslizante que avança no tempo a cada amostra, e, portanto, cada amostra nova tem uma fase diferente da amostra anterior, você precisa corrigir essa fase
para comparar adequadamente a fase da grandeza de polarização com a fase da grandeza de operação. Se você voltar exatamente o número inteiro de ciclos para trás, você não precisa se preocupar com isso, né? Mas, eventualmente, o número inteiro de ciclos pode ser uma memória muito antiga daquele sinal, tá? Então, existe um compromisso entre o quanto você pretende olhar para trás para fazer a comparação de ângulo, né, e o quanto isso pode afetar no cálculo correto do ângulo, tá? Mas é possível fazer, tá? Isso não com a produção digital se faz isso de forma bastante tranquila, tá? Bom, pessoal, eu vou começar a falar sobre os elementos, né, o direcional de fase, depois o direcional de terra, e depois a aplicação dessa função para linhas de transmissão. Então, acho que a gente podia ir para o intervalo agora, né, rapidamente, faz um intervalinho aí até as 15h35, faz uns 10 minutos, para tomar uma água, e aí eu volto na sequência. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então é isso, pessoal.